Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Então nós, como Igreja Batista do Jardim Tarumã, queremos orar pela sua vida, você que está aí do outro lado da tela, que é membro da igreja, ou simplesmente tem acompanhado os nossos vídeos, queremos orar pela sua vida. Temos sempre repetido que quem nos conduz ao aprendizado das Escrituras é o Espírito Santo do Senhor, é Ele que ilumina nossa mente, nos ajuda a compreender todas as coisas. Aqui nós temos estudado de uma forma panorâmica, não fazendo comentário de versículo por versículo, texto por texto, mas ajudando você a ter uma compreensão maior de cada livro, do seu contexto, do seu autor, da sua história, trazendo algumas aplicações aí práticas dos problemas que são resolvidos, dos ensinos de cada livro. Esperamos que isso ajude você quando estiver lendo a sua Bíblia, estudando a sua Bíblia, para que você compreenda de fato a mensagem de Deus trazida para os nossos dias de hoje. Permita-me, nós queremos orar por você, pela sua vida. Oremos. Pai do céu, rendemos graças ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá. E essa oportunidade de nos debruçarmos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pelos alunos, obrigado por aqueles que têm acompanhado, ó Deus, este vídeo, e pedimos o Espírito Santo do Senhor que ajude iluminando as nossas mentes, a mente de cada ouvinte, a compreender a vontade e as verdades do Senhor. Ó Deus, pedimos a Tua proteção sobre eles e a Tua bênção sobre sua vida, sobre sua família, sobre tudo aquilo que ele faz e sobre tudo aquilo que ele é. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Não deixe de dar o seu like, a sua curtida e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conheça e que deseja que ele conheça também a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre as epístolas do apóstolo Paulo, ou seja, sobre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nós vamos começar aí pela carta aos Romanos, mas para a gente estudar as epístolas paulinas, nós precisamos conhecer um pouco da vida de Paulo. Embora na semana passada, no módulo passado, você já tenha visto bastante sobre a vida dele através das suas viagens, das 3 viagens missionárias, e também um pouco da própria história do apóstolo Paulo, é impossível a gente entrar no assunto, as cartas de Paulo, sem conhecer um pouco mais sobre sua vida, sua história, sua personalidade e também os seus propósitos aí ao escrever as suas cartas. Então nós queremos lembrar a você que há várias maneiras de nós influenciarmos o mundo. Paulo foi uma dessas pessoas que influenciou o mundo da sua época. Assim como Jesus influenciou também o mundo da sua época e como Platão influenciou também o mundo da sua época e até hoje também essas pessoas nos influenciam. Por exemplo, aqueles que influenciam mais pelos seus escritos do que por seu caráter, do que por sua conduta, o seu comportamento. Nós citamos, por exemplo, aí a vida de Platão. Platão marcou a história da humanidade e o mundo mais por aquilo que ele escreveu do que, de fato, pelo seu caráter, pela sua conduta. Já Jesus, ao contrário de Platão, não deixou nada escrito, mas marcou o mundo pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelas suas ações. Então, todas as coisas mudaram a partir de Cristo Jesus, esse agente de maior influência sobre a humanidade, mas não deixou nada escrito. Não temos nenhum escrito pelo próprio Senhor Jesus, a não ser de pessoas que escreveram a respeito dele, inclusive aquele que nós estudaremos hoje. Paulo, bem diferente de Platão e diferente de Jesus, e não que ele tenha sido melhor que Jesus, mas ele, de certo modo, influenciou o mundo e as pessoas não só pela sua conduta, mas também por seus escritos. A personalidade, a vida, o caráter de Paulo marcou a sua história, marcou as pessoas que viveram com ele, mas os escritos paulinos, as cartas enviadas às igrejas da sua época, organizadas ou não por ele,
muito influenciaram o mundo, as igrejas, as nossas vidas até o dia de hoje. Então a gente pode influenciar pelo nosso escrito, deixado legado através daquilo que a gente escreveu, a nossa conduta, a nossa vida, mas também podemos fazer isso das duas formas, das duas maneiras. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, temos aqui alguns exemplos interessantes. Ele possuía um estilo muito peculiar, muito próprio, de escrever as suas cartas. Todos os escritos que nós temos do apóstolo Paulo, de Romanos a Timóteo, a Filemon, ele registra aí as suas crenças pessoais, a sua fé, o seu desenvolvimento espiritual no seu relacionamento com Deus, a partir de situações muito reais, muito vividas, muito exemplificadas, mas também ele marca pela forma como ele se envolvia com os seus leitores, os seus ouvintes. Paulo, nas suas escritas, tem uma identidade pessoal com todos aqueles que são os seus ouvintes, né? Aqueles que vão ler os seus escritos, as suas cartas. Ele deixou marcas afetivas, emocionais, em parte das suas cartas. Se você ler, por exemplo, Filipenses, nós temos aí o registro das emoções de Paulo, e se você ler 2 Coríntios, especialmente, aí sim você tem toda a vida emocional, o coração aberto de Paulo na sua defesa, na apologia ali do seu apostolado. Algumas de suas frases também são longas, complexas, difíceis de ser compreendido. O apóstolo Pedro mesmo, escrevendo a sua carta, ele disse dos escritos de Paulo como era difícil compreender e entender aquilo que ele estava dizendo pela forma profunda, complexa e também com frases bem longas e profundas. Então, uma peculiaridade aí dos escritos paulinos. Se formos olhar a personalidade do apóstolo Paulo, nós podemos ter no comentário de algumas pessoas a ideia de que Paulo era uma pessoa austera, né? Uma pessoa intrépida e às vezes arrogante na sua forma de se expressar. Nós podemos dizer que de fato ele tinha uma personalidade austera, ele tinha uma personalidade marcante, mas não arrogante. Se nós compreendemos o contexto da vida de Paulo e do tempo que ele escreveu e que ele viveu, não entendemos que ele fosse uma pessoa arrogante após sua conversão. Antes, podemos até entender que sim. Eu tinha um professor, John Pulley, que talvez muitos conheçam, tenham conhecido, que ele já é falecido, mas ele dizia que da conversão do apóstolo Paulo, da sua primeira carta aos Gálatas, seus primeiros escritos, até a última carta escrita, lá de 2 Timóteo, você percebe o desenvolvimento da personalidade cristã do apóstolo Paulo. No início, um pouco mais austero, e ao final, um pouco mais maleável, flexível, amoroso, né, de um coração mais disposto e aberto. Então é possível a gente perceber isso na personalidade do apóstolo Paulo. No que diz respeito ao seu relacionamento com as igrejas, ele alternava aí entre um amor firme, né, mas também sensível. Ele era muito austero, muito determinado, quando ele tinha que defender a igreja de Cristo Jesus, defender as suas ovelhas, defender os crentes do ataque de qualquer falso ensino, de qualquer falso mestre. E a gente percebe isso quando ele falava sobre os judaizantes, aqueles que queriam obrigar os cristãos a voltar ao legalismo, a voltar à circuncisão. Então ele é muito firme com relação a isso. Ele chega a ser um momento áspero com o próprio apóstolo Pedro. Paulo era uma pessoa determinada, né? Mesmo sob pressão, a gente percebe que ele não se abatia. Quando ele escreve na sua defesa de 2 Coríntios, falando do seu ministério, da sua vida,
ele fala quanto ele sofreu de prisões, de açoites e de tudo isso, mostrando aí uma certa resistência física e emocional. E também como ele era marcante. Ele é alguém que é afrontado, confrontado, até mesmo humilhado pelos crentes de Corinto, e ele abre ali o seu coração para fazer uma defesa do seu ministério, embora fosse firme, mas demonstra aí a sua sensibilidade, né? A sua capacidade de resiliência, sua capacidade de maturidade emocional, de administrar conflitos e até confrontos pessoais. Quando a gente fala da sua dotação física e emocional, vocês vão se lembrar que quando em Listra ele foi apedrejado, considerado quase que morto, no dia seguinte ele junto com Barnabé já sai da cidade de Listra e segue para a cidade de Derbe, ou seja, é alguém que foi apedrejado, quase morto, né? Lançado, passou a noite, no outro dia já estava em plenas condições para viajar, para seguir a sua trajetória de proclamador do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a sua motivação, o seu entusiasmo, a sua determinação o levava a esse nível de resistência, tanto física quanto emocional. Ele era alguém que se dizia contente, tanto no pouco quanto no muito. Ele dizia, eu sei viver tanto no pouco quanto no muito. É dali que sai a frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso demonstra aí a capacidade e a resiliência do apóstolo Paulo. Acontecimentos da vida de Paulo. Para entender aí bem das cartas, das epístolas, vamos entender um pouquinho dessa pessoa aí do apóstolo Paulo. Os primeiros anos da vida de Paulo. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na província romana aí da Cilícia. Você vai encontrar essa descrição, essa referência, se você abre a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 21, do verso 39 até o capítulo 22, verso 3, você vai encontrar aí a descrição da vida de Paulo, até quando ele estava fazendo lá a sua defesa para Festo, para Félix e para o rei Agripa. Mesmo tendo uma grande universidade na sua cidade, Paulo não estudou na cidade de Tarso. Ele não estudou na província romana da Cilícia. Ele, na verdade, estudou na cidade de Jerusalém, aos pés do rabino, do mestre Gamaliel. Ele era um judeu, nascido judeu. Paulo era da tribo de Benjamim. Ele fala isso lá no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 3, o verso 5. Mas também nascera cidadão romano, como nascido em Tarso, na província da Cilícia, ele tinha o título de cidadão romano. Foi educado na lei judaica e profundamente zeloso quanto à lei. A gente já falou que ele estudou aí aos pés de Gamaliel, né, que era um rabino extremamente considerado na comunidade judaica, e dedicou-se por conta própria ao estudo da lei. Paulo era um autodidata fantástico. Ele vai se declarar ter ouvido do Evangelho de Cristo Jesus, mas a gente entende ali que na sua profundidade de reflexão e de estudo, de compreensão da Torá, do Antigo Testamento, ele vai fazer todos os paralelos compreendendo a messianidade de Cristo Jesus. Isso fica mais claro ainda quando a gente lê as suas epístolas, as suas cartas, especialmente a carta aos Romanos e a carta aos Efésios. A demonstração de seu zelo por Deus, por sua religião, ela fica demonstrada na forma como ele se dispôs, dado pela autoridade dos judeus, dos rabinos, né, dos saduceus, dos sacerdotes, para perseguir os cristãos e se fazendo presente até na morte de Estevão. Mostrava aí o quão zeloso ele era pela lei. Você vai encontrar isso aí no capítulo 22, verso 4, você também vai encontrar essa expressão desse seu zelo
no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 6, ele falando da sua pessoa. A gente já conhece a história da conversão de Paulo. Na semana passada nós falamos com vocês sobre isso, então a gente não vai repetir de novo a conversão de Paulo, mas a gente só se lembra que depois que ele retornou a Tarso, depois que ele sai da sua conversão, onde ali ele permaneceu por vários anos, até ser buscado por Barnabé para a cidade de Antioquia. Então a gente se lembra que quando ele se converte, ele fica um tempo na cidade de Damasco, pregando o evangelho nas sinagogas. Depois, por causa da perseguição a ele vai para a cidade de Jerusalém fugido, tem dificuldade com os cristãos, é inserido na comunidade através de Barnabé, mas também ele sai depois de Jerusalém por causa dos conflitos e da perseguição, e ele desaparece e volta para a cidade de Tarso. Ele só reaparece quando ele então é trazido por Barnabé lá para a cidade de Antioquia, e ali Barnabé estava responsável por aquele grupo de cristãos, e ele vai buscar Paulo. Nesse tempo que ele fica em Tarso, então ele aprende, ele estuda profundamente e se declara ter ouvido ali do próprio Cristo Jesus sobre o evangelho que por ele era anunciado. Ao retornar, foi enviado aí como missionário junto para Barnabé, mas vamos voltar um pouquinho antes, porque após um ano de trabalho ele foi enviado pela igreja para Jerusalém. Quando ele vem para Antioquia, trazido por Barnabé, ele ali, durante um ano de ministério, trabalhando com Barnabé, ele é convidado e convocado para ir à cidade de Jerusalém e levar uma oferta aos pobres da cidade de Jerusalém. Você vai encontrar isso aí no livro de Atos, capítulo 11, do verso 22 até o verso de número 30, essa descrição. Ao retornar de Jerusalém para a cidade de Antioquia, junto com Barnabé e João Marcos, então eles são separados e enviados para missões. E aí nós temos a primeira viagem missionária de Paulo. Nessa viagem, eles tiveram alguns problemas aí relacionados aos gentios com a lei mosaica, e é nesse tempo em que ele registra e escreve a carta aos Gálatas, que é escrita após esta primeira viagem, exatamente para resolver algumas questões relacionadas ao conflito com os gentios e os judeus. Quando a gente for falar de Gálatas, a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso. A igreja enviou Paulo e Barnabé para o concílio em Jerusalém. Era uma conferência que haveria na cidade de Jerusalém, exatamente para resolver o problema do conflito entre os judeus e gentios, e ele é esse enviado com Barnabé para a cidade de Jerusalém. Ao retornarem novamente à igreja de Antioquia e darem seu relatório, ele volta para a segunda viagem missionária. E aí é quando ele teve problemas com Barnabé por causa de João Marcos. Está dando para entender aí a cronologia dessa permanência de Paulo na cidade de Antioquia, indo a Jerusalém, retornando, agora voltando para a sua segunda viagem missionária. É na segunda viagem missionária que Paulo encontra o jovem Timóteo, filho de judia com pai grego, após aí atravessar a Ásia Menor, a região da Macedônia, e aí Timóteo passa a ser um dos seus principais ajudantes, e aí a quem ele vai chamar de filho, né? Filho na fé. Este e outros também, como Tíquico e Onésimo e outros personagens que vão fazer parte da vida de Paulo, também se tornam importantes até para manter o contato com as igrejas já iniciadas por ele, porque ele era um abridor de igrejas, né? Era a sua missão. E esses personagens vão ser importantes aí na vida do apóstolo Paulo. Durante a terceira viagem missionária de Paulo,
originada também a partir da cidade de Antioquia, da igreja em Antioquia, Paulo permaneceu desse tempo por 3 anos na cidade de Éfeso. E é nesse tempo que ele está na cidade de Éfeso que ele escreve a carta de 1 Coríntios. E a gente, quando voltar lá para essa carta, vai se prender um pouco mais a esses detalhes, mas é importante você aprender aí essa cronologia. Da Macedônia, nesse mesmo período que ele está aí na cidade de Éfeso, da Macedônia ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. É uma história bem interessante, a gente vai voltar lá na frente sobre isso. E durante uma visita de 3 meses na Grécia, ele escreveu a carta aos Romanos. Isso você vai ver capítulo 20 de Atos, a partir do verso 1 até o verso 3. Ao fim dessa viagem missionária, a terceira viagem missionária, ele retornou a Jerusalém para levar de novo uma oferta aos pobres da cidade de Jerusalém, capítulo 21 de Atos. Mas lá, enquanto ele estava na cidade de Jerusalém, ele foi acusado de introduzir um gentio no templo de Jerusalém. E ali ele foi preso, e a partir da sua prisão, capítulo 21, verso 26, ele é levado para a cidade de Cesareia, e é nesse contexto em que ele está preso na cidade de Cesareia, que ele precisa fazer a sua defesa diante de Festo, de Félix, do rei Agripa, mas ele ali pede para ser julgado em Roma, por César, e aí segue a história e a vida de Paulo. Mas nesse tempo que ele está preso na cidade de Cesareia, que depois ele foi levado para Roma, onde ele ficou preso durante mais 2 anos, e aí durante a prisão de Cesareia, ele escreveu as chamadas cartas das prisões. Essas cartas foram carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta aos Efésios e carta de Filemão. São as chamadas 4 cartas da prisão escritas pelo apóstolo Paulo. Em todas elas você vai perceber Paulo usando a expressão como prisioneiro de Cristo. Isso é uma característica peculiar das cartas aí denominadas de cartas da prisão. Durante o período que ele ficou preso na cidade de Roma e o período que ele ficou solto, porque teve um período que ele ficou preso, mas nas casas ou na casa com essa liberdade, foi que ele escreveu as cartas denominadas de cartas pastorais. Foi quando ele escreve a carta de 1 Timóteo e de Tito. Nesse tempo ele visitou a cidade de Creta, a Ásia Menor ali e a Macedônia. Houve então a segunda prisão de Paulo na cidade de Roma, e quando ele estava na segunda prisão, já findo da sua vida, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Provavelmente ele tenha sido morto aí durante o governo de Nero. E aí a declaração histórica da igreja é de que ele morreu decapitado. A gente já viu isso em outros momentos, em outras aulas com vocês. Fontes e estruturas aí das epístolas de Paulo. Que recursos Paulo teve para escrever as suas cartas? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a última fonte dos escritos paulinos e de sua teologia foi a própria inspiração do Espírito Santo de Deus, dadas aí especialmente para o apóstolo, para ensinar as igrejas. Você vai encontrar essa declaração, essa afirmação, capítulo 26 de Atos, do verso 19 em diante, Gálatas, quando ele faz essa evocação, Efésios capítulo 3, a gente encontra essa declaração de que ele recebeu aí a iluminação, a inspiração trazida pelo Espírito Santo para escrever aquelas cartas. E a gente vai entender lá e lendo a carta de Pedro, porque Pedro mesmo cita os escritos paulinos como livros inspirados, e como livros realmente vindos da parte de Deus. Só você abrir lá a carta de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 16.
Na condução do Espírito a Paulo, ele foi levado a usar as seguintes fontes. Primeira delas, os ensinos doutrinários da igreja primitiva, ensinos dos apóstolos. Vamos lembrar lá de Atos capítulo 2, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Então, ele aprendeu aí com os ensinos doutrinários da própria igreja, daquilo que foi reproduzido pelos discípulos. Estudos concluíram, há vários estudiosos afirmando que parte dessa tradição e dos ensinos apostólicos, eles eram reproduzidos através de cânticos, trechos que eram cantados da própria doutrina da igreja. Isso faz a gente pensar bastante sobre o que a gente canta nas igrejas hoje. A gente canta pouco a respeito da nossa fé, da nossa declaração de fé. Às vezes a gente canta mais expressões romantizadas e pouco da nossa declaração de fé. Argumentos, e se você pegar algumas versões aí da sua Bíblia, quando você for ler, por exemplo, Filipenses, se quiser abrir aí para testificar, capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, você vai ver uma diagramação diferente, uma formatação diferente do texto. Então, alguns entendem que aquele texto era um cântico, era um hino cantado pelos cristãos da época. Se você abre o livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, da mesma forma, entende-se ali que era um cântico. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, também eram aí declarações, hinos originalmente cantados pelos cristãos da época. Aí a gente vai se lembrar de Paulo e Silas, quando estavam presos, por exemplo, lá em Filipos, eles estavam cantando quando eles foram soltos, quando as cadeias se abriram. As outras formas de manifestar sua doutrina eram por declarações de fé, que provavelmente serviram para o ensino de Paulo. Essas declarações de fé, você vai encontrar ali, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele está falando sobre a ressurreição, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7, ali se entende que era uma declaração de fé, uma confissão de fé que era reproduzida pelos discípulos. Assim como também Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Outra fonte que a gente tem a certeza de que Paulo usou para fundamentar os seus escritos, as suas cartas, era o próprio Antigo Testamento. O seu profundo conhecimento da lei, seu profundo conhecimento do Antigo Testamento, o ajudou a interpretar algumas passagens à luz da personalidade e da obra de Cristo Jesus. Se você ler capítulo 4 de Efésios, verso 8, Romanos capítulo 3, 10, então a gente vai compreender como ele citou passagens aí de Salmos, de Isaías, para afirmar que todos os seres humanos eram pecadores. Se a gente for entender que Paulo escreveu, por exemplo, o livro de Hebreus, mais ainda, porque é um livro de profunda comparação entre o Antigo Testamento e a pessoa, a obra de Cristo como Redentor da humanidade. Outras revelações especiais concedidas pelo próprio Espírito Santo a Paulo. Deus lhe revelou o lugar, por exemplo, aí dos gentios em seu plano. Ele é esse que faz essa apologia de como os gentios receberam a graça de Deus, explicou a obra da redenção, justificação, reconciliação de Cristo, os textos bíblicos aí na sua carta aos Romanos, Gálatas e o próprio Efésios, Tessalonicenses, as expressões peculiares, típicas de Paulo, usando justificação, redenção, reconciliação, todas elas carregadas de um conceito teológico, que faz parte hoje aí do nosso conjunto doutrinário bíblico. Eu sempre costumo lembrar isso. Não é a igreja detentora de nenhuma doutrina, ou seja, de nenhum conjunto de ensino. É as Escrituras, a palavra de Deus é a detentora de todo o conhecimento. Então, isso fica evidente nos escritos
paulinos. A estrutura das epístolas do apóstolo Paulo. Como uma carta, eu não sei, hoje em dia as pessoas já não escrevem tantas cartas, né, como antigamente, mas toda carta tem um prólogo, uma introdução, uma saudação, né, no geral dizendo de onde estão escrevendo, embora Paulo não diga de onde escreveu, mas tem ali na sua estrutura a saudação e depois a fundamentação do porquê está escrevendo e depois as saudações finais. As epístolas de Paulo são apresentadas aí pelo tamanho e não por sua ordem cronológica. Quando a gente lê no Novo Testamento, Romanos, Gálatas, Efésios, e aí eu pulei, né, porque seria Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí daí por diante, na sequência, nós vimos aí que é pelo tamanho que é mostrada essa sequência, não pela ordem cronológica em que foi escrito, tá? Então não é pela ordem cronológica do tempo que foi escrito, mas pelo tamanho da carta, tá? Essa organização aí nas escrituras. Romanos e 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e em seguida aí as dirigidas às 3 pessoas, que é Timóteo e Filemon, né? As primeiras foram escritas aí às 7 igrejas, embora a Gálatas, se a gente for entender que foi escrita para uma região, a chamada Galácia política, a gente vai ver isso lá na frente, então seria para mais do que 7 igrejas, porque era uma carta escrita para mais de uma igreja. Mas se não, então nós temos aí 7 igrejas a quem Paulo escreveu, e depois as pessoas que foram 3 destinadas a Paulo, que foi Timóteo, Tito e Filemon. Resumindo aí a ordem cronológica das cartas de Paulo, nós temos, do final da primeira viagem missionária, a carta aos Gálatas. Durante a segunda viagem missionária, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Durante a terceira viagem missionária, Romanos e 1ª e 2ª Coríntios. E durante a primeira prisão romana, na cidade de Cesareia, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. E antes e durante a primeira prisão em Roma, então, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Seria essa uma ordem simplificada aí da cronologia das cartas de Paulo. Nós já falamos aí, o quarto grupo aí das cartas escritas por Paulo são denominadas de cartas da prisão, as cartas que nós já citamos para vocês. Todas as cartas foram escritas aí para ajudar a resolver problemas, especialmente combater heresias na igreja de Éfeso e da ilha de Creta, com exceção aí a gente pode dizer da carta aos Romanos. Romanos não teve um propósito de corrigir problemas doutrinários da igreja, era uma proposta de Paulo de se apresentar, de se fazer conhecido aos crentes de Roma, aos amigos ali presentes, porque ele tinha interesse de conhecer, não de conhecer, mas de ir à cidade de Roma e compartilhar ali daquilo que Deus havia lhe dado. Nos primeiros 11 capítulos de Romanos, aí encontramos um esboço da teologia de Paulo, e os 5 últimos, a explicação e aplicação das verdades práticas dos ensinos de Paulo, da vida cotidiana cristã, ou da vida cristã cotidiana, e para eles aí, para o apóstolo Paulo, a vida cristã é refletida por meio da fé, e a fé é refletida por meio da conduta e da vida cristã. Amém? Compreendido aqui a vida de Paulo, as estruturas das epístolas de Paulo, a sua forma de escrever, as suas peculiaridades, vamos então à carta aos Romanos. O Juliano vai nos dizer aí, se ainda temos tempo, né, Juliano? Já foi uns 20 minutos? 35. 35 minutos já foi? Misericórdia, Juliano. Olha só, não vai dar para a gente entrar na carta aos Romanos, porque senão a gente fica muito passageiro
nessa carta. Então a gente vai numa próxima aula. Eu que pensei que a gente ia ter mais tempo para já introduzirmos aí a carta aos Romanos com vocês, porque eu tenho interesse de terminar essa cronologia do Novo Testamento até o final de dezembro. Mas para não ficar cansativa a gente na próxima aula, então, começa estudando a carta aos Romanos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem.